Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 3 de Basic, Chipmunk Basic. Começamos então abrindo o VS Code no arquivo da aula anterior. Eu vou fazer o seguinte, vamos copiar o código da aula anterior e vamos criar um novo arquivo aula 3. 3.bas. Ok, aí colamos, fechamos a aula anterior e fechamos também o Explorer. Muito bom. Eu comentei ao final da aula anterior que a gente iria introduzir aquelas sequências de escape de controle de terminal. Muito bom. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui um comentário, que é o seguinte: o uso que nós vamos introduzir, aliás, já introduzimos, né, a função caractere, mas a gente vai combinar agora com aquela sequência de escape, né? Vamos lá. Então, uso de... Opa, estou trocando as letras aqui, ó. D, CR, cifrão, CHR, cifrão, com sequências de escape e de controle de terminal. E vou dizer que isso é opcional, lógico, né? É só para... É decoração, né? Para não falar perfumaria, é decoração, ou seja, enfeitar o pavão aí, né? Deixar mais bonito a exibição da saída. Muito bom. Deixa eu só... Vou deixar a nossa constante oi um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. E vamos então definir o controle do terminal. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, vou usar inglês, né? Não o único motivo é porque é mais difundido, né? Mais comum, né? Em linguagens. Tá? Então, green, F, esse F aqui é de foreground, a parte da frente, a letra, né? Você tem o foreground e você tem o background, que seria o fundo, a frente e o fundo, ou a letra e o fundo, né? Por exemplo, aqui o fundo é preto e a letra pode ser branca, verde, né? Enfim, os caracteres, né? Aqui tem caracteres em vermelho, em, em amarelo e assim por diante. Tá? Então, para para foreground, né? Foreground. E o outro é background. Né? É, tá. Vamos fazer o seguinte. Qual o valor? Então, essas sequências, elas começam com uma abertura de colchete para texto, né? E fechamento com a letra M, M minúsculo. Basicamente é assim. E aqui dentro vai um código, né? Um ou mais
o que a gente chama de atributos, né? No caso, a gente vai colocar 32 para a cor verde, em princípio, tá? E aí, vamos aproveitar os dois pontos e na mesma linha a gente coloca green B de background. Aí é o fundo igual, de novo, abertura. É que quando você abre o colchete, ele é relativamente inteligente, né? O VS Code, e já coloca o fechamento. Mas nesse caso, o fechamento é com M minúsculo. Tá. E aí, vamos colocar 42. Olha, 3 é a frente, e 4 é o fundo, e 2 é a cor. Vamos mostrar, a gente já comentou em outras linguagens. Veja esse arquivo. Deixa eu colocar lado a lado, é melhor. Um momentinho. Aqui. Então vamos lá. Veja, é aqui, ó, a sequência de escape. Deixa eu só alterar um pouquinho aqui o espaço. E a gente pode fechar aqui também. Pronto, tá mais espaço. Aquelas sequências que a gente já, sobre as quais a gente já tinha falado, era o line feed, né, que é a sequência de escape estilo C, né, que é, deixa eu mostrar aqui, da tabela ASCII. Então a gente tem lá o line feed, que é o enter ou return, né, que vale 10 em decimal, que significa nova linha, quebra de linha, line feed, né? E a gente tem definiu o HT, que é o tab, a tabulação horizontal, H de horizontal, que é o valor 9. Tá? Então, essas são as sequências ASCII. E existem as sequências ANSI, né? Que é justamente essas que a gente está começando a falar, que é sobre, no caso aqui, como renderizar o gráfico. Né? Selecionar renderização gráfica. E o jeitão daqui a pouco eu falo da ESC. ESC, na verdade, é ASCII, né? Tá vendo? ESC é a tecla 27. Mas esquece um pouquinho, só por enquanto, o ESC e vamos direto aqui, ó. Abertura do colchete e o final com M. E dentro, o valor, né? Eu coloquei aqui val, mas é o atributo que pode ser de estilo, pode ser de cor, em princípio. Né? E quando ele é zero, é o reset, quer dizer, volta para o estilo e a cor padrão do terminal. Isso aqui é para modificar estilo e cor no terminal, ok? Quando há mais de um atributo, a gente separa com ponto e vírgula. Mas sempre todos eles compreendidos entre o colchete de abertura e a letra M. Tá? Isso vale para texto. E quando a gente fala de estilo, eu selecionei alguns aqui, não todos, mas o negrito, itálico, sublinhado, reverso e o riscado. Né? Cada um tem um número. Para cor, a mesma coisa, cada cor tem um número. Só que dependendo do prefixo, esquece o 9 e o 10 aqui. Ó. Se o prefixo for 3, é a letra, se refere à letra. Então aqui, olha. Foreground é o caractere, a letra, né? 3. E a cor? 2, verde. E depois a gente fez para o fundo, background. 4 para o fundo e 2 para a cor verde. Tá bom? Então, no caso, a cor é a mesma, só que separando aqui para frente e para fundo. Então, tudo bem? Que mais? Vamos definir. Vou colocar aqui mais uma linha. Ele coloca, em princípio, 2 ou 3
comandos ou, né, instruções em cada linha. Claro, quando tem mais de um comando, a gente já sabe, usa os dois pontos. Muito bem. Inverte. Vou colocar em maiúsculo. Eu estou chamando de inverte o reverso. Então é assim, ó. Para inverter, sabe? Aí, ó. Então a gente tem, abre com colchete e fecha com a letra M minúscula. Qual que é o reverso? É 7. Então tá, 7. Ok? Aí, dois pontos. Que mais? Ah, reset. Agora. Como que é o reset? Oh, desculpa, aqui é cifrão. Então, abre, fecha. Reset é 0. Ok. Tá. Muito bem. Agora, vamos utilizar. Tá? Então, lá na linha 9, vou tirar aqui, ó, uma linha. Na linha 9, sim, e como eu disse, antes tem que ter ESC, né, pra gente. Então vamos definir ESC aqui, olha. A gente já viu que ESC é 27. Vamos deixar em ordem, então, por exemplo, a gente coloca o 9 na frente ali, ó. É mera questão de organização, né? Não vai alterar em absolutamente nada. Aí. E agora eu vou até copiar, só porque só muda. Na verdade, vai mudar o título aqui. Então, aqui seria ESC, Escape, né? E o valor aqui, ó. O valor é 27. Muito bem. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai decorar a primeira a linha. É bom, porque é o título, correto? Então, vamos lá. Então, depois do print, a gente coloca ESC e entra com a sequência. Qual a sequência? Green F. Green F. Essa aqui, ó. Ok? E depois, lá no final, a gente tem que colocar o reset. Então, a gente coloca ESC Reset. Ok? Quer ver? Vamos ver se funcionou? Vamos salvar. Vou fechar aqui o Escapes, que é a nossa colinha, e pronto, vamos rodar. Deixa eu só aumentar aqui a largura. Então vamos lá. Basic. Qual é o nome? Aula 3, né? Deu um problema na linha 7. Não, na linha 4. Time mismatch error in line 4. Qual é o erro aqui? Deixa eu ver, acho que pode ser estar relacionado com. Deixa eu só colocar uns dois pontos aqui para garantir. Vou salvar de novo. É, vamos salvar de novo e ver se. Ctrl D aqui, vamos lá. Continua dando erro. Qual é o problema? Na linha 4, ele está dizendo. Inverte. Em princípio, veja, tem o nome, tem o cifrão como em cima.
Tá muito parecido, né? Olha, a abertura e fechamento. Ah, é aqui, ó. Tá vendo? Que, inclusive a cor tá diferente, está faltando esse cifrão. E veja que interessante, ele deu aula a linha 4, mas ainda foi eu acho que é na linha 13 o problema. Quer ver? Vamos salvar e vamos tentar rodar. Pronto, era isso. Tá? Então é assim, em codificação é muito importante atenção, porque se você erra um caractere, pronto, o programa já não roda. Tá? E aí, veja, cumprimos o nosso objetivo. A gente decorou, né, de decoração, né, de enfeite. Né, ficou bonitinha a linha lá do título. Né? A apresentação do título. Essa, essa é a ideia. Então vamos seguir decorando aí o nosso script, né? É script porque é interpretado, né? Ok? Então tá, primeira linha. Agora vamos no na segunda, digamos, subtítulo, né? Literal clássico aí, né? Nessa sessão. Ah, tá. Nessa sessão, a gente pode fazer o quê? Olha, bom, a gente já colocou, já usou o tab, mas a gente poderia aproveitar e inverter, usar aquele reverso, o estilo reverso. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente introduz depois aqui do HT, ESC, em maiúsculo, o inverte. Inverte. E sempre que a gente abre, né, liga a chavinha, nós temos que desligar a chavinha, porque senão todo o texto lá fica invertido. Quer ver? Então eu vou copiar aqui para fechar. Ok? Então vou salvar. Aqui eu tenho que colocar qualquer coisa para ele terminar. Vamos limpar a tela e rodar novamente. Olha lá, essa é a ideia. Então a gente usou aquele reverso, tá? Nós invertemos aqui as cores de fundo e de frente, né? Porque fundo preto, frente branca, né? Os literais, ou melhor, os caracteres em branco e o fundo em preto. E aqui inverteu o fundo em branco e os caracteres em preto, tá? Então vamos seguir aqui no exercício aqui de decorar a nossa. Eu estou tentando voltar aqui e estava com problema aqui para pegar. Bom, mas vamos lá. Muito bem. Aí depois que a gente pode fazer, vamos só pôr uma linha aqui, não uma linha na. Os espaços em branco aqui, eles não interferem em nada na saída, a gente já viu isso, né? Mas só para organizar, né, para ficar um pouco mais claro aqui, a gente está separando um pouco as seções, né, digamos. Então você tem o título, a primeira sessão, né? A rigor deveria colocar aqui também uma linha, só para ficar claro. Uma coisa é o título. Aí depois a primeira sessão, que é a apresentação do literal clássico, né? Porque a gente está falando em literal. Né? Então esse é o clássico. Claro que esse texto aqui é um literal de texto, o valor da variável antes da inicialização também é um literal e assim por diante, né? Tá, e aí a gente mostra o valor da variável antes da inicialização.
né? Qual que é a variável? É n, né? N, como tem o cifrão ao final, é uma variável de texto. Deixa eu só, então, para separar aqui, para ficar um pouco melhor de visibilidade. Ok. Tá. Então usamos aqui o primeiro. Primeiro não, não, o segundo, né? O invert. A gente já usou o green F, já usamos o invert, o reset, tá? E então vamos ver. Agora, talvez seja a hora de usar esse green B aqui, né? O green F já foi, falta esse. Tá, muito bem. Então vamos lá. É, nessa linha, antes aqui, ó. Vamos lá. ESC, tá em maiúscula? Não, tá em minúscula. ESC green B agora, né? Background. A gente vai mudar. Na verdade, vai mudar não apenas. Ok, vamos dizer, agora muda. Para não misturar as coisas, vai mudar a cor de fundo. Ok, e claro, como sempre, deixa eu voltar aqui só um pouco. Sempre que tiver o ESC, a gente vai terminar com ESC também. Ou seja, sempre que tiver a sequência de controle de terminal, você tem que abrir e fechar. E o fechamento é com o reset, né? Então vamos copiar e aqui, pronto. Vamos fazer isso também nos outros subtítulos que tem a palavra atribuições ou atribuição. Eu já vou aproveitar, já vou colocar aqui, ó. Colocar aqui também. Claro, e aí na abertura também. Deixa eu só copiar. Ok? Deixa eu salvar para ver se eu não esqueci nada. Para a gente fazer o teste, né? Que entra com A, qualquer coisa. Vamos limpar a tela e vamos rodar. Olha, exato, tá vendo o efeito? Esse Green Bee aqui, ó, ele mexe com a cor de fundo. Tá vendo? A cor de fundo é verde, tá? É, ok. Ah, tá. Um nome qualquer, sei lá. Maria. Pronto. Então ficou assim. Então ficou um pouquinho mais, digamos, mais bonitinho, né? O aspecto. Então, basicamente, essa foi a ideia. O que falta melhorar aqui? Eu acho que a parte de decoração está ok. Talvez com uma ou outra ressalva, por exemplo, né? É, veja que a gente poderia alinhar aqui o início da frase, né? A atribuição. Então, por exemplo, mas isso não é muito importante, vai. Aqui tem quatro de cada lado, né? Não, quatro e cinco, ok. Porque a ideia era ter, se não me engano, 41 ou 42 caracteres. 42, né? Aqui, vamos fazer o seguinte, veja aqui embaixo, aqui tem 5, tá certo? No início. Então, pera, só vou confirmar. Mas eu acho que tem 42 no total. Sim, porque a gente acertou na outra aula. Eu só vou para, de novo, para que a palavra atribuições ou atribuição fiquem alinhadas, eu vou deixar com 5 nos demais também. Então, por exemplo, aqui nós temos quanto? Desculpa, vou contar de novo aqui. Nós temos 9.
Eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4 daqui e vou colocar lá no fundo. É uma realocação, o total continua igual. E aí ficou 5 aqui. E aqui, quanto tem? Tem 7. Eu vou tirar 2, para deixar 5, e jogo lá para o final aqui, ó. Tá? É... eventualmente até aqui, né? Eu posso deixar com 5, né? Eu coloco um aqui, ó, e tiro um de lá. É só, na verdade, inverteu, né? Era 4 e 5, agora 5 e 4. Pronto. Isso não é importante. Só vamos rodar de novo, só para ver se ficou legal. Acho que não tem problema. Acho que eu estou com maiúscula. Maria. Tá? Por que que tá, aqui você sabe que não foi inicializado, então não tem valor mesmo, né? Aqui está sem valor também, mas é porque a gente não entrou, porque é tempo de invocação, a gente não entrou com nenhum valor lá. Então vamos só rodar de novo. Vamos limpar, né? Clear. Vamos rodar de novo. Só que já vamos dar como se diz? Informar um argumento em linha de comando. Então, Jesus. Tá. E aqui eu informo Maria. Pronto. Ok? Então, em tempo de invocação, a gente informou esse argumento Jesus, ficou aqui, ó. Né? E em execução, a gente informou Maria. E em tempo de projeto, a gente inicializou direto com Ana e depois com Beatriz, usando aquele read data aqui, né? Veja, o data está lá no final, Beatriz. Muito bem. Só para terminar por hoje, o que a gente pode fazer, ó, reparem que há linhas que são repetidas. Olha, a 13 e a 14, ela se repete, ela 19, 20, 24, 25, 31, 32, 37, 38. Então, o que a gente poderia fazer? Esse é o motivo, digamos, um dos motivos, uma das utilidades de se trabalhar com funções. Né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos deixar data Beatriz lá no final. Vamos inserir umas linhas aqui, ó, por enquanto. E vamos fazer o seguinte: essas linhas que se repetem, eu vou copiar aqui embaixo. Só que eu vou chamar essa. Eu vou dar nome, né? Isso aí vai ser um bloco de uma função. Né? Qual função? Mostrar, por exemplo. Poderia ser imprimir. Né? E essa é a função. E a gente tem que, ela fica compreendida entre um rótulo, mostrar, e a instrução return. Isso significa o quê? Que em cada lugar aqui que se repete, agora eu tiro. Eu vou pôr assim, go sub, mostrar. Aqui, ó. Aqui eu coloco um end, finalizo o programa aqui. Tá? Para ele não ler, em princípio, para parar aqui. Na verdade, para nesse ponto. Olha, no caso, go sub é uma subrotina, né? Vá para o rótulo mostrar. Então ele vem para a linha. Esse mostrar é como se fosse o número 40. Go sub linha 40. Então, em vez de colocar a linha 40, eu coloco um rótulo mostrar. E para ser rótulo, a gente usa os dois pontos. E aí o programa executa essas linhas aqui. Ó. Depois ele retorna para a linha seguinte ao go sub e termina. Essa é a ideia. Então eu vou pegar esse go sub
Vou submostrar, copiar, e vou colocar no lugar daquelas linhas repetidas. Olha aqui. Aqui também. E aqui também. Ok? A consequência é que, veja, onde havia, na verdade, o que tinha aqui, duas linhas, mais duas, né? 2, 4, 6, 8, 10 linhas. E agora aquelas 10 viraram 5. Ok? 5 mais 4, né? Que são essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 9. Ou seja, no final das contas aí, ganhamos uma linha só a menos. Mas assim, o importante é que organizou, fica mais organizado. Né? Evita aquela repetição, né? Essas duas linhas toda hora. Claro que se fosse uma linha só, aí não justificaria, né, fazer uma função, né, definir uma função para escrever ter uma linha só como instrução. Né? Por quê? Porque você tem que ter a chamada. A chamada, a função, já ocupa uma linha. E se a função também tem apenas uma linha, fica elas por elas, não tem nenhuma vantagem. Então, quando é duas ou mais linhas que se repetem, aí é interessante sim, por organização, né? Modularizar de certa forma, né? O código, tá bom? Eu acho que, por enquanto, tem mais um ou outro detalhe, mas aí a gente entra no assunto, no detalhamento na próxima aula. Em princípio, tá legal. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, a gente se fala e até a próxima aula. Um abraço.